Neste exercício, utilizaremos alguns recursos que já aprendemos aí em tutoriais anteriores para criarmos um objeto em forma de uma caneca aqui na nossa área 3D. Antes de mais nada, vamos deletar o cubo utilizando a seleção do objeto com o botão direito. Vamos clicar Delete para apagá-lo, tá? E vamos adicionar um objeto em forma de cilindro aqui na área 3D. Essa opção de adição eu posso obter aqui na parte superior, no menu Add ou com Shift A. Eu tenho como abrir o menu flutuante aqui de adição de objetos. Vou escolher uma mesh no formato Cylinder e repare que o cilindro surgirá justamente onde está o cursor na área 3D. O cilindro aqui apareceu. Aqui nesta opção eu vou manter as vértices 16, o raio 1, que aqui aparece, teor de resolução 2, e aqui eu tenho nesse Capture Fill Type como exercer a formatação de aparência do meu cilindro que aí aparece. Posso usar N-Gon, que vai ser em formato de faces, né, aqui em formato de triângulos e sem formatação determinada. Bem, está tudo ok aqui. Eu vou agora aproximar um pouco mais o objeto da minha visão aqui, utilizando o scroll do mouse. Vou mudar o ângulo de visão da janela para a visão de front com a tecla número 1 do teclado numérico. Quem não tiver o teclado numérico, que é o meu caso aqui agora no momento, eu uso a opção na barra View aqui embaixo, a opção Front. Mesmo efeito. Vou mudar também a visualização, né? Eu estou utilizando uma visão em perspectiva. Eu quero uma visão com mais exatidão. Eu vou usar a visão ortogonal. Posso usar o 5 do meu teclado numérico, que é a tecla 5, ou posso usar aqui a opção na barra View, né? View Perspective Ortho. Clico com o botão esquerdo e agora sim eu tenho uma visão precisa do meu objeto. Bem, já o objeto criado aqui agora, eu vou entrar, né, no modo de edição. Eu estou utilizando o modo de trabalho Object Mode. Só que agora eu preciso trabalhar os subobjetos do objeto. Então para isso eu tenho que clicar a tecla Tab ou aqui embaixo nessa janelinha eu escolho a opção Edit Mode. Repare que agora aparecem os subobjetos do cilindro que eu criei. Na verdade, eu estou vendo o cilindro de frente. Se eu segurar o botão do meio, pressionando e arrastando o mouse, eu vou perceber que o meu cilindro, ó, está aqui. Só que eu estou vendo ele de frente. Deixa eu voltar a visão de frente aqui, mais precisa. Bem, vou teclar a tecla A para desativar a seleção. Repare que aparecem as arestas aqui do cilindro que está sendo visto de lado. Eu vou utilizar uma ferramenta chamada Loop Cut. Essa ferramenta ela pode ser obtida aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf, na Mesh Tools. Eu tenho a opção aqui, ó, Edge. Repare que a ferramenta se encontra aqui. Se eu clicar com o botão esquerdo sobre essa ferramenta, eu aciono o Loop Cut. Posso usar também a tecla de atalho Ctrl R para a mesma finalidade. Então, essa é uma ferramenta que eu uso aqui no Edit Mode. Clico aqui, pronto. O que essa ferramenta me permite? Então, repare, quando eu encosto o cursor na lateral, surge uma linha lilás. Se eu encosto na parte de cima ou na parte de baixo, também surge essa linha lilás, que eu posso movimentar de acordo com o mouse, sempre que eu encosto o cursor próximo ao objeto. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, esse objeto vai ter uma subdivisão nesse ponto em que a linha roxa está. Se eu movimentar o scroll do mouse para cima, eu aumento o número de linhas roxas que aparecerão, ou seja, aumento o número de subdivisões que o objeto terá. Então, cliquei aqui, rolei para cima, criei 4 subdivisões aqui do objeto. Quando eu clicar o botão esquerdo, olha o que acontece. O objeto, o cilindro, ele foi subdividido em sua lateral com 4 subdivisões. Vou teclar A para desativar a seleção. E aqui vocês vão ver as 4 subdivisões criadas com a ferramenta Loop Cut, ou Ctrl mais R. Vou segurar o botão do meio, pressionando, arrastar o mouse e repare, ó, em qualquer ângulo que eu veja, o meu cilindro está subdividido, agora com 4 linhas na horizontal. Novamente visão de front, para estar mais precisa. Bem, o que eu vou fazer agora é me utilizar dos recursos de
trabalho com os manipuladores. Antes de mais nada, vamos selecionar a nossa caixa de ferramenta de subobjetos. Lembre-se que nós temos aqui como trabalhar com o Vertex Select, com o Edge Select, que são as arestas, e o Face Select, que são as faces. Posso usar também Ctrl Tab, eu abro o Mesh Select Mode e escolho qual tipo de subobjeto eu desejo trabalhar. Então, clicando aqui em Vertex, eu vou trabalhar com as vértices do objeto. Bem, eu vou mostrar uma coisinha aqui. Eu tenho aqui do lado da caixa de seleção de subobjetos um outro ícone, que é o ícone que me permite a visualização do objeto através de um raio-x, se chama Occlusion. Então, quando eu clico sobre esse objeto, repare que eu desativo, eu percebo o objeto como se estivesse vendo através de um raio-x. Isso é bom porque quando eu quero, numa visão de frente como a que eu estava utilizando, selecionar os objetos, se eu não tiver com essa caixinha aqui ativa, eu não vou conseguir selecionar as vértices que se encontram na parte de trás aqui do objeto. Sempre que eu quiser ativar todas as vértices, automaticamente eu venho aqui, ó. Se eu acionar, eu desativo o ocluso. Se eu desativar, eu aciono o raio-x aqui do objeto. Então vamos voltar para a visão de frente com ele acionado. Vou agora utilizar a tecla B, que me permite abrir a caixa de seleção Border Select. Vou segurar o botão esquerdo, arrastar para selecionar somente essas vértices aqui de cima. Com elas selecionadas, vou usar uma ferramenta de escala com a tecla S. Clico S, agora eu posso arrastar meu mouse para a direita ou esquerda para fazer a abertura ou fechamento dessa boca aqui do cilindro. Clico com o botão esquerdo para definir. Vou desativar a seleção com a tecla A. Vou abrir a Border Select com o cursor nessa posição, clico a tecla B, seguro e arrasto e vou selecionar somente essas subdivisões aqui que eu criei. Repare que as duas foram selecionadas. Vou utilizar a tecla S de escala. Repare que eu posso, se eu empurrar para dentro, eu achato, o corpo. Se eu empurrar para fora, eu engordo o corpo daquele objeto anterior. Se eu clicar o botão direito, eu ativo a transformação feita. Vou dar a tecla A para desativar e agora vou selecionar com o Border Select, clico a tecla B, as vértices aqui de baixo. Clico S, novamente, puxo, empurro, para que meu objeto fique nessa formatação. Repare que agora, vou desativar todas as seleções, quando eu der o botão do meio e pressionar, eu vou ter um objeto diferente daquele cilindro anterior. Tem um corpo aqui, um bojo, Nós estamos vendo. Vou voltar a visão de frente. O que eu vou fazer agora é segurar o botão do meio e colocar a minha imagem do objeto mais ou menos nessa posição. Vou ativar essa ferramenta de limite. Agora, com a opção aqui de Vertex Select, vou clicar com o botão direito justamente nessa vértice que está bem aqui no centro da parte superior do objeto. Repare que eu selecionei ela. Quando eu der, vou dar um zoom aqui para perceber de melhor forma. Quando eu der a tecla Delete agora, vou procurar a opção Vértice, clico com o botão esquerdo sobre ela. Repare que eu apaguei aquele ponto de vértice e junto com ele todas as ligações que compunham a vértice aqui na parte superior de cima. Então, se eu movimentar agora com o botão do meio aqui, repare que eu tenho agora o meu objeto com a parte de cima oca. Eu vejo a parte do fundo, mas a parte de cima eu não vejo mais. Vou mudar Ctrl Tab a Mesh Select Mode para a opção de arestas, que é a Edge. Ou aqui mesmo, embaixo, eu clico nesse ícone. Com a tecla Alt pressionada, eu clico com o botão direito sobre uma dessas vértices aqui na parte superior. Repare que todas as vértices linkadas à mesma são selecionadas também automaticamente. Então o Alt me permite isso.
Vou voltar, Ctrl Tab, para subelementos Vertex. Pronto. Agora eu tenho as vértices selecionadas. Vou usar agora uma ferramenta que se chama ferramenta Extrude. A ferramenta Extrude ela me permite fazer o alongamento dos subobjetos e aí eu crio formas diversificadas no objeto. Então quando eu clico a tecla E, olha o que é que acontece. Eu posso alongar o objeto criando outras formas do objeto aqui na área espacial. Não é o que eu quero agora. Vou dar um ESC, mas quando eu dou ESC, a minha ferramenta Extrude está acionada. Vou clicar a tecla de escala, que é a tecla S. Quando eu movimentar o mouse, repare que ele pega as vértices selecionadas e começa a fazer o alongamento. Como eu não defini o eixo, ela vai para o centro do objeto, até esse ponto que aqui se encontra. Vou clicar com o botão, eu posso botar até aqui o fim, ó. Mas eu vou arrastar para cá e agora sim vou clicar com o botão esquerdo para definir esse ponto. Repare que elas mantêm-se ainda selecionadas. Vou agora, aqui na barra View, vou com a tecla número 1, buscar a visão de frente do objeto. As minhas vértices estão selecionadas aqui em cima, as demais aqui do objeto não estão. Vou mudar a visão do meu objeto, utilizando a Viewport Chain, que é essa caixinha seletiva aqui embaixo, onde eu tenho a opção de ver em textura, sólido, mas eu quero ver o objeto de forma aramada, ou seja, é o raio-x do objeto. Repare que os pontinhos amarelos aqui são as vértices que estão selecionadas na parte superior. Eu vou usar agora novamente a minha ferramenta Extrude. Vou clicar a tecla E e vou arrastar para baixo. Repare que eu faço o alongamento dessas vértices, mas ela está de forma livre. Se eu clicar a tecla Z do eixo ou coordenada espacial Z, eu restringo o movimento desse alongamento através do eixo Z, que é a coordenada azul. Então eu clico a letra Z, ó, ele vai fazer de forma precisa, não vai fazer de forma livre. Então eu arrasto até esse ponto, aqui ó, dessa primeira subdivisão, clico o botão esquerdo e já defini aqui o meu primeiro alongamento. Vou agora usar a ferramenta S de escala. Clico a tecla S e com S de escala eu posso abrir ou fechar ó, as vértices selecionadas e vou dar uma formatação seguindo o caminho. Ó. Vou clicar aqui o botão esquerdo, esse caminho daqui do corpo externo do objeto. Vou novamente clicar a tecla E para fazer a extrusão, Z, vou para baixo, paro nesse ponto, clico com o botão esquerdo, clico a tecla S de escala, vou puxar para abrir, clico o botão direito, OK. Então repare que eu estou seguindo esse alinhamento aqui. Novamente vou dar a tecla E, arrasto, está de forma livre, tenho que clicar a tecla Z para fazer restrito ao eixo Z, clico o botão esquerdo, vou manter assim porque ele está seguindo o corpo, que é essa lateral aqui, né? Vou clicar o E novamente, Z para poder restringir o eixo Z e vou parar nesse ponto. Repare que aqui já não ficou ó, ligado a essa linha. Então com a tecla S eu venho dando um alinhamento para que fique mais ou menos parecido com a parte externa do objeto. Novamente dou o E para fazer o extrude, puxo para baixo com a tecla Z pressionada, vou clicar aqui, repare que as minhas vértices estão ultrapassando, vou clicar a tecla S, vou empurrar para poder dar uma formatação nesse sentido. Pronto. Aqui já criei a minha caneca. Vou mudar a visão de wireframe aqui na Viewport Shading, na parte inferior, para o modo sólido. E agora tem o meu objeto aqui na Edit Mode já definido. Vou selecioná-lo todo com a letra A. Clico A para selecionar, seguro o botão do meio do mouse, pressionado arrasto e vou ver meu objeto ó, já com uma formatação de uma caneca aqui na área principal. Beleza? Pronto, vou sair da Edit Mode, porque já foi criada a caneca. Venho aqui, entro na Object Mode.
Repare que a aparência do meu objeto, quando eu clicar a tecla F12 para renderizar, ou seja, fotografar o meu trabalho, olha o que, vai acontecer. O meu objeto aparece de uma forma assim meio rude, né? Vou dar o ESC para sair. Como é que eu modifico essa formatação? Então aqui na Tool Shelf, na lateral esquerda, eu tenho aqui na Object Tools a opção Shading, que me permite, Smooth, me permite fazer a suavização desse objeto que eu selecionei aí na área 3D. Então quando eu clico aqui no Smooth, repare que a aparência do objeto fica mais suave. Bem, com o Smooth acionado, eu vou puxar aqui essa barra lateral. Aqui na barra de propriedades, botão de propriedades, eu vou procurar o ícone correspondente a Object Modifiers, que são os modificadores. Clicando nessa chavinha inglesa que aqui aparece, que é o ícone da Object Modifiers, eu abro essa janela, ok? Chamada Add Modifier, ou seja, adicione um modificador. Quando eu clico nessa caixinha aqui do Add Modifiers, abre-se uma opção de vários modificadores já destinados ao programa. Então eu vou buscar aqui na opção Generate um modificador chamado Subdivision Surface. Quando eu clicar sobre esse modificador, repare o que acontece com o objeto aí na área central. Ele obtém uma aparência mais suave. Se eu quiser melhorar a aparência desse objeto mais ainda, aqui na mesma caixa de ferramentas do modificador aplicado, em Subdivisions, eu posso, nesse View aqui, alterar para melhorar. Repara que ele vai melhorando aqui e aqui também Render, eu vou melhorando a visualização do objeto. Desenhei já a caneca aqui no centro, vou puxar esse objeto um pouco para cima, vou dar um zoom aqui para afastar mais. Aqui. Se eu der o F12 agora, para fazer o render, olha como o meu objeto agora está mais definido do que anteriormente. Ele aparece com mais resolução do que fizemos naquela parte anterior. Vou dar o ESC para sair do render. Bem, vou desativar a seleção da caneca que nós fizemos. Vou clicar a tecla A. Repare que o cursor aqui está. Vou adicionar agora nessa área, com Shift A, uma malha em formato de plano. Então, clico, repare que eu adicionei a malha em formato de plano. Vou dar um S para aumentá-la. Essa malha funcionará como se fosse uma superfície, né? Vou dar uma cor para essa superfície aqui. Aqui na guia, botão de propriedades, vou procurar o ícone para criar o slot de cores. Vou criar duas cores. O primeiro slot, que eu vou criar é uma cor no formato amarelo, que eu dei para a superfície. Vou selecionar agora a caneca. Ele está sem o slot, clico aqui para adicionar um slot de cores. Não existe a cor ainda, né? Vou clicar aqui em News para dar as propriedades. Repare que aqui embaixo, na guia Diffuse, eu tenho como clicar com o botão esquerdo, eu abro a paleta de cores e defino uma cor para minha caneca aí. Então vou dar aqui uma cor verde para minha caneca. Vou dar mais intensidade à cor. Vou mexer aqui em algumas caixas para dar um verde mais escuro, um verde mais claro. Com essas definições aqui, ainda com a caneca selecionada, além da cor que eu adicionei, onde existe aqui a especular, na opção Hardness, repare que o valor padrão é 50. Então eu clico aqui no meio e vou dar um valor de 400 para essa caixa que aqui aparece. Quanto maior a dureza que eu dou aqui, a intensidade será ocasionará uma aparência de material plástico, né, ao objeto. Então, quando eu der o F12 agora, o que é que acontece? A minha caneca já aparece, né, com as cores que eu defini. Repare que a cor verde e aqui esse brilho parece que é um material plástico. O objeto não está grudado ainda à superfície, eu tenho que movimentá-lo para que ele fique próximo, para dar o melhor acabamento. Então quando eu der o F12 novamente,
Agora sim, o objeto já está encostado na superfície, o efeito de luminância incide sobre a caneca, né, na cor verde. Se eu quiser dar uma mudança aqui nessa cor universo que aqui aparece, eu venho aqui na barra, vou sair daqui com a tecla ESC, eu venho aqui no menu Word, que é o ícone que aqui aparece. Na opção Blend Sky, aqui na guia Word, eu clico sobre a mesma. E aqui onde aparece Horizon Color, clico sobre a mesma. Defino uma cor azul clara a esse horizonte. Clico fora e quando eu der o F12, olha o que é que acontece. A cor de mundo, que é aquela cor externa que eu tinha, mudou do cinza para a cor clara. Então, esse é um trabalho de modelagem bem simples, utilizando apenas aqueles recursos dos tutoriais básicos que nós demos aí anteriormente. A criatividade de cada um fará com que você crie outros objetos aqui e posicione na sua área principal. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo exercício. Até mais.